Bom dia, todo mundo. Só para avisar, tá? Essa aula ela está sendo gravada. Não sei se já apareceu aí a mensagem para todos vocês de que a aula está sendo gravada e essa gravação ela em breve vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Só mais um instante, eu vou esperar um pouquinho mais para a gente começar. Vamos ver se tem mais alguém aqui na sala. Temos 10 agora. Bom, então a gente já pode começar. Num primeiro momento, eu vou pedir para que vocês liguem as câmeras só para eu relembrar os rostinhos de vocês, né? Que faz tempo que a gente não se vê, tá? E aí, logo em seguida, eu passo as instruções da disciplina. Tá? Só para eu relembrar. E outra coisa que eu queria saber. Respondam sim ou não no chat. Tem alguém que
entrou agora depois do período de suspensão, entrou na disciplina agora depois do período de suspensão das atividades ou todo mundo era originalmente da turma? Quem que entrou depois do período de suspensão das atividades? Respondam eu no chat. Todo mundo original. Professora, Não. Pode falar, Raquel. bom dia. É que eu não consigo mandar mensagens por aqui. Aparece que apenas Tá. proprietários podem enviar. Sim. Desculpa, aconteceu isso com a outra turma ontem, eu me esqueci de ajeitar. Deu, agora vocês podem escrever. É que eu travei os chats das turmas antes da gente iniciar os trabalhos. Mas pode escrever agora. Ainda é bom ter lembrado. Aí, então, podem responder. O Pedro entrou depois, então nós temos um aluno novo aqui, né? Bom, tá. Então, é somente o Pedro, né? Bom, eu vou pedir também só para relembrar, né, para que vocês liguem as câmeras caso queiram, né, fiquem à vontade. Por enquanto, só para eu relembrar quem é quem. Alguns eu ainda lembro, alguns eu vi que se inscreveram no canal do YouTube, né, no canal que eu estou disponibilizando as aulas. Mas a maioria não lembro porque a gente se viu muito pouco tempo. O pessoal ainda está com sono, né? Então deixa. Tá. Não tem problema, Ana Luísa, tá? A câmera é só opcional, tá? Na verdade, vocês não. Até foi bom ter comentado sobre isso, porque, na verdade, vocês não vão utilizar tanto as câmeras ou os microfones, como que a gente. Então, já vou passar aqui como que costuma ser o nosso método de trabalho de aulas, tá? Normalmente, a interação maior ela acontece no chat, tá? Então, quando vocês quiserem fazer perguntas ao longo da aula, vocês podem escrever no chat que, eventualmente, eu vou pausando para poder tirar essas dúvidas, tá? Porém, nem todas as aulas vão ser que nem essa hoje, tá? Vocês já vão entender por quê. E caso eu não entenda direito, por exemplo, a leitura de uma pergunta, a interpretação de uma pergunta, eu posso pedir também para que vocês abram os microfones e para que façam os esclarecimentos e comentários a respeito dessa pergunta ou da colocação que vocês fizerem no chat, tá certo? Eventualmente também eu posso pedir para abrir os microfones. Uma forma que vocês têm de chamar os professores, né? Não só eu, mas também os professores que usam outras plataformas, por exemplo, tem bastante gente usando a plataforma do Moodle, e a forma de chamar os professores, ela ocorre da mesma maneira. Não sei se vocês estão vendo, eu vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a barra de comandos do Teams. E aqui tem uma mãozinha, tá? Toda vez que vocês levantam essa mãozinha, é porque vocês querem chamar alguém para falar, tá? Aí vai ser autorizada a abertura do microfone. Depois que vocês forem atendidos, vocês podem abaixar a mãozinha clicando novamente. Tá claro? Bom,
Então, bem-vindos de volta, né? Aqui eu estou exibindo para vocês o nosso plano de ensino que está disponível no Moodle. Mas antes de passar a explicação dele, eu vou só tentar autorizar aqui a entrada de mais um colega. Esperar um pouquinho mais. Bom, então aqui tem o plano de ensino que está sendo exibido para vocês. E como que nós vamos trabalhar, tá? Como vocês podem observar, nossas aulas síncronas, tá? Quando elas ocorrerem, elas vão ser feitas aqui no ambiente do Microsoft Teams, tá? E nós vamos ter também aulas assíncronas, tá? Só para resumir o plano para vocês, a primeira parte dos objetivos do conteúdo não foi alterada em relação ao plano de ensino original, porém, para a adaptação da nossa disciplina para o ensino remoto, em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia de coronavírus, né? Essa disciplina ela sofreu algumas adaptações. E que adaptações são essas? Primeira é principalmente quanto à metodologia de ensino. A primeira mudança, né, ela se refere à forma como as aulas ocorrerão, tá? Então, as aulas vão ocorrer de que forma? Os conteúdos teóricos, normalmente, vão ser postados de forma assíncrona, tá? Excepcionalmente hoje, que nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu anteriormente, é que eu vou ministrar alguns conteúdos na forma síncrona, tá? Somente os conteúdos de revisão. A partir da parte do desenho topográfico, então vocês já vão buscar os conteúdos de forma assíncrona. Normalmente, tá? Não são todos os vídeos, mas normalmente, eu vou ampliar um pouco aqui na tela. Normalmente, os vídeos das aulas assíncronas, eles não vão ter mais que 20 minutos, tá? Excepcionalmente, um ou outro, quando tem uma etapa mais longa, ou quando exige um pouco mais de explicação, é que esses vídeos vão ter um pouquinho mais de 20 minutos, ou quando for um desenho com uma complexidade um pouquinho maior, tá? E normalmente esses vídeos vão estar postados aonde? Vão estar postados no Moodle ou no meu canal do YouTube, tá? Eu sei que alguns já acessaram o canal durante o período que nós estávamos com as atividades suspensas, né? Eu cheguei a postar alguns conteúdos e preparar alguns conteúdos durante esse período. Tá? Então, alguns já sabem mais ou menos como lidar, né? E como que vai funcionar as aulas síncronas? E como que vai funcionar o conteúdo? Então, a professora, a gente não precisa ir na aula? Precisa também, tá? Como que vai funcionar? Vocês têm o acesso ao conteúdo por aula assíncrona, vocês vão estudar esse conteúdo e se tiverem alguma dúvida quanto à realização da atividade, execução de um desenho e também quanto algum conteúdo teórico apresentado no vídeo, aí vocês vão comparecer na aula síncrona. Eu tenho a obrigação de estar aqui sempre das 7h30 às 9h10, nas terças e quintas, que é o horário da nossa aula. Então, eu vou estar sempre disponível para esclarecimento de dúvidas nos horários das aulas convencionais, assim como eu vou estar também disponível para esclarecimento de dúvidas nos horários de atendimento disponibilizados que estão ali no Moodle, tá? Então, já que a gente está falando bastante do Moodle, eu vou mostrar
aqui a página para vocês. Bom, antes de mostrar o Moodle, tá? Esse daqui é o meu canal do YouTube, que eu disponibilizo as aulas em virtude ali dos problemas que nós tivemos ontem, né? Referente à lentidão do Moodle, eu recomendo que se inscrevam no canal também, tá? No caso da disciplina, eu criei playlists com as nossas disciplinas, então no caso da disciplina de vocês, desenho técnico de engenharia civil, os conteúdos vão estar postados aqui nessa playlist, tá? A gente já tem bastante conteúdo de desenho topográfico, inclusive com exercícios. E também algumas dúvidas referentes ao acesso ao Teams. Para quem ainda tiver problema de acesso ao Teams, já pode consultar os vídeos aqui disponíveis no canal, tá? Mas também eu deixo esse link de fácil acesso ao Moodle, no Moodle para vocês. Tá? Então, aqui está a nossa página do Moodle, tem todas as informações. Então, nesses horários de atendimento, eu também vou estar disponível para atendimento síncrono, dessa forma como eu estou apresentando para vocês. Tá? Aqui tem o nosso plano de ensino, que é o documento que eu estou apresentando nesse momento, tá? Na aula. Os avisos do fórum, todos os avisos da disciplina vão ser concentrados aqui. E quando quiserem entrar em contato comigo, preferencialmente, me mandem uma mensagem via Moodle, que ela cai direto no meu e-mail, tá? Vocês não têm que se preocupar com me mandar um e-mail. Vocês podem acessar o Moodle e me mandar uma mensagem por ali mesmo, tá? Então, aqui as nossas referências, tá? Como referências básicas, todas as referências básicas são de acesso livre, estão disponíveis para vocês acessarem via links. Os livros de AutoCAD, tá? O livro de AutoCAD, esse daqui da professora Cristina, do professor Henrique e da professora Patrícia, ele tem um arquivo disponibilizado aqui no Moodle, tá? Eu vou depois mostrar ele para vocês. Eu coloquei também aqui alguma referência de bibliografia complementar, porque eu acho interessante que vocês conheçam quais são os livros da literatura na área de desenho técnico que são utilizados para poder elaborar os materiais de acesso livre, tá? E se alguém tiver como consultar, por exemplo, o pai que é engenheiro ou arquiteto, tá? Por exemplo, esse livro do Neufert, aqui ele é mais usado em arquitetura, mas é um livro muito interessante para estudo de desenho arquitetônico, tá? E o Gil do Montenegro também, tanto para quem é engenheiro e arquiteto, usa bastante. Esses livros aqui, para quem tem pai engenheiro, ou arquiteto, algum parente, ou irmão até, né? E se tiver esses livros em casa, vocês podem consultar, até recomendo que consultem, tá? Para dar uma olhada, são livros muito bons. E esses daqui também das instalações complementares, né? O Carvalho Júnior. Depois eu vou mostrar a imagem dele para vocês. Bom dia, professora. Posso fazer uma pergunta? Pode? No meu aqui não aparece a mãozinha para eu pedir para falar. Tu tá no Pelo celular? aplicativo do O computador. aplicativo. Tá, do computador? Isso, baixado no computador. É estranho, mas
Aí, então, nesse caso, quando tu quiser falar, aí tu pode escrever no chat também, Ah, tá bom. tá? E outra dúvida é que minha internet falhou ali na hora, não sei se a professora falou, mas para ir no atendimento da senhora, a gente usa esse canal ou vai ser um canal específico? Não, usa o mesmo canal do Teams. Eu vou Ah, tá. abrir o link de videoconferência, como vocês viram ali nas postagens gerais, né? Aham. Aí vocês vão acessar o atendimento, Ah, tá? tá bom. Obrigada, professora. Bom, antes da gente continuar, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a respeito do andamento das atividades, tá? Eu não concluí ainda o plano de ensino, mas eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Aí podem comentar no chat se tem, se não tem. Só estou tentando aqui autorizar algumas pessoas, tá? Para entrar na sala. Bom, então, continuando aqui sobre o plano de ensino, tá? Ah, então, só para deixar bem claro, vocês vão assistir os conteúdos, né, que vão ser postados no Moodle e esclarecer as dúvidas nos horários habituais de aula, as dúvidas quanto à realização de tarefas e também sobre algum conteúdo teórico, vocês vão esclarecer essas dúvidas nos horários habituais de aula, que no nosso caso é das 7h30 às 9h10 da manhã, tá? E via o atendimento aqui do Microsoft Teams, tá? Via aula síncrona no Microsoft Teams. Bom, ou também vocês podem comparecer nos atendimentos extra-classe, só que o problema dos atendimentos extra-classe é qual, né? Esse horário de atendimento extra-classe eu disponibilizo para todas as disciplinas, né? Então, para concentrar mesmo para focar mesmo na nossa disciplina, o melhor é que estejam presentes no nosso horário de aula habitual. Bom, que mais que nós temos aqui? Essa disciplina tem monitor, só que a monitoria ela vai funcionar de um jeito diferente, tá? A monitoria ela vai funcionar de que forma, tá? A monitoria, como vocês podem observar, ela é ministrada pelo Luiz Fernando, tá? É o mesmo monitor que começou a monitoria no semestre passado, então aqui tem os contatos dele. E a monitoria, os monitores, eles vão atender através do Google Meet, tá? Porque para eles acaba sendo melhor utilizar essa plataforma. Mas eu coloquei o Luiz Fernando aqui no Teams também, tá? Mas em geral a monitoria ela vai ser
vai ter o atendimento no Google Meet. Aí em breve o Luiz Fernando ele vai disponibilizar um link aqui que eu vou colocar de acesso à monitoria no Google Meet. Aí ele vai atender vocês através desse link. Só um instante, alguém tem alguma pergunta? O Pedro tem uma pergunta. Sim, Pedro, essas aulas vão ser para tirar dúvidas, né? O que é, vocês vão ter os conteúdos teóricos de forma assíncrona, e aí vocês vão tirar dúvidas nos horários habituais de aula. É assim que vai funcionar. E outra coisa e agora quanto à entrega de tarefas, né? Eu acho que para ficar bem claro para todo mundo, é bom a gente passar para a parte das atividades, avaliações e entrega de tarefas. E frequência, né? Em virtude da pandemia de coronavírus, só para passar para vocês, né? Na pandemia de coronavírus, o que aconteceu com as resoluções 140 e a resolução 17, tá? A resolução 140, ela não alterou as formas e os cálculos de avaliação previstos na resolução 17, que é a original da graduação. O que foi alterado? Foi alterada a frequência, né, dos alunos, a frequência que foi flexibilizada. Então, nesse caso, no caso da nossa disciplina aqui, nós vamos cobrar a frequência através da entrega de tarefas. Então, se vocês entregarem a tarefa no prazo, vocês, além de ganhar nota naquela tarefa, vocês vão também ganhar a frequência na disciplina, tá? E tem que ser no prazo. Bom, e até por conta disso, não vai ser flexibilizado o prazo de entrega, tá? Não vai ser flexibilizado o prazo de entrega. Bom, e como que vai ser feita a entrega das atividades? A entrega das atividades, ela vai ser feita da forma como a última entrega de atividades ela foi feita, tá? Lembra que vocês entregaram aqui a tarefa de escalas e cotagem, né? Ali quando a gente estava no período de indefinição, se as atividades de ensino iam ser suspensas, não iam ser suspensas. Então, como que vocês vão entregar a tarefa? Vocês vão entregar a tarefa da mesma forma que vocês entregaram a última tarefa daquele período. Vai ser criado um link de envio de tarefas e vocês vão enviar os arquivos da tarefa para aquele link, tá? Nesse primeiro momento de atividades de revisão, tá? Como que nós vamos fazer? Eu ainda vou trabalhar em cima dessa tarefa aqui, tá? Mas depois a gente vai, depois eu vou explicar como que isso vai ser feito. Então, como que vocês vão enviar a tarefa? Vocês vão clicar no link, tá? A interface para mim desse link é diferente do que vai ser mostrada para vocês, tá? Vocês vão clicar nesse link, vão enviar ali os arquivos e depois vocês vão autorizar o envio da tarefa, tá? Vocês vão ter que confirmar o envio da tarefa. Não, Gustavo, essa primeira tarefa, ela é de revisão, tá? Tá, tu também entrou no ajuste, tu e o Pedro, então nós temos 2 alunos novos aqui. Bom, não, essa primeira tarefa, ela é de revisão, ela vai ser
Eu vou dar um prazo extra de entrega mais para computar a frequência dos alunos na primeira aula, tá? Mas essa primeira tarefa, ela não vai valer nota. Essa das escalas e cotagens, eu vou dar um prazo extra para poder entregar ela para que vocês revisem os conteúdos, tá? Bom, então, seguindo aqui adiante. Quanto à parte então, da frequência, a frequência vai ser controlada pela entrega de tarefas, quanto às atividades práticas, tá? Como que as atividades vão ser feitas, tá? A maior parte das atividades dessa disciplina é feita através do AutoCAD, tá? Para quem tem alguém aqui que trabalha que usa Linux nos seus computadores, respondam sim no chat. Só para eu fazer o diagnóstico da turma. Todo mundo com Windows ou Mac, certo? Ou alguém com Linux. Tem alguém com Mac? Tem alguém que usa o sistema operacional Mac OS ali nos seus computadores? Só estou perguntando porque o AutoCAD para o Mac, ele tem a interface bem diferente do que eu vou apresentar para vocês, tá? Do que eu gravo nos vídeos. O ribbon dele é bem diferente, tá? Então, não tem ninguém aqui com Mac, né? Todo mundo com Windows, certo? Tá. Só para destacar, então, tá? Já foi, para quem não instalou o AutoCAD ainda, para a disciplina, tem um vídeo ali que ensina como que vocês podem fazer o cadastro, né, no site da Autodesk para poder instalar os softwares de licença estudantil gratuita da Autodesk, tá? Então, é só para informar para vocês, quem não instalou, instale, tá? Que já na aula que vem a gente já vai começar a trabalhar com o AutoCAD, tá certo? Bom, que mais? Então, falando no AutoCAD, né, maioria das tarefas que eu vou passar para vocês aqui vai ser feita no AutoCAD, né? Eu perguntei ali do Linux porque o AutoCAD ele não funciona no Linux, aí a alternativa que se tem é o FreeCAD, é uma alternativa que funciona bem e que até hoje, por exemplo, nas experiências que eu tive na UFSC, eu não tive problema em corrigir atividades dos alunos que foram feitas no FreeCAD, tá? Só que aí o problema é que de se trabalhar com FreeCAD é que o aluno vai ter que trabalhar sozinho, né? Ele vai ter que seguir os tutoriais sozinho, tá? Mas não é nada tão diferente do que nós todos estamos fazendo agora nessas atividades de ensino remoto, né? Bom, quanto às atividades
Atividades teóricas, tá? Eventualmente eu posso fazer alguma atividade teórica de questionário, aí eu vou aplicar um questionário ou no Moodle ou no Microsoft Teams, tá? Preferencialmente no Microsoft Teams, tá? Um questionário de múltipla escolha só para poder avaliar os conhecimentos teóricos de vocês. E esse questionário ele vai valer nota, tá? Eventualmente eu posso fazer esse tipo de atividade, tá? Mas a maior parte das atividades que vocês vão fazer no curso vão ser trabalhos e desenhos no AutoCAD, tá? E a forma como vocês vão trabalhar, a estrutura das atividades, ela não vai ser diferente da forma que eu trabalhei nos semestres anteriores, tá? Como que eu fiz nos semestres anteriores e que estava planejado para fazer nesse semestre também. Normalmente, a gente faz um trabalho único, dividido em etapas, tá? Então, a gente trabalha sempre em cima de um projeto único, aí, com exceção do desenho topográfico. O desenho topográfico, as atividades são separadas, tá? Então, normalmente a gente vai trabalhar em cima na parte de desenho arquitetônico, estrutural. O estrutural também acaba sendo um pouco diferente, tá? Na parte de desenho arquitetônico, elétrico e hidráulico, a gente trabalha sempre com o mesmo projeto. O estrutural acaba sendo uma atividade à parte, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima de um projeto, mas vai fazer primeiro partes do desenho arquitetônico, partes do desenho de projeto elétrico desse projeto, partes do desenho de projeto hidrossanitário, tá? E no caso do estrutural, aí vai ser uma atividade à parte, tá? No caso do topográfico também vai ser uma atividade à parte, tá? Fundamentada no modelo que já está apresentado nos vídeos ali das aulas assíncronas. Bom, queria saber se... e quanto os critérios de avaliação, tá? Como que vai funcionar os critérios de avaliação da disciplina? Quanto às notas, né? Como que a nota de você vai ser calculada? A nota de vocês vai ser calculada da seguinte forma. Os trabalhos que vocês forem me entregar, eles vão valer 70% da nota, tá? Então, a média dos trabalhos de CAD que vocês vão me entregar vai valer 70% da nota, enquanto que 30% da nota vai corresponder à média dos exercícios teóricos, né, referente aos conteúdos, os exercícios de questionário, tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar. As bibliografias eu já apresentei para vocês, e se vocês quiserem ter uma ideia de qual que vai ser o nosso planejamento, nosso cronograma, tá? O cronograma ele está exibido aqui nas nossas aulas, tá? Então, nessa primeira semana, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos, tanto na aula de hoje, quanto na aula de quinta-feira, tá? E também, na aula de quinta-feira, eu pretendo já começar a parte de topografia. Então, a primeira tarefa de vocês, para a aula de quinta-feira, vai ser assistir aos vídeos de desenho topográfico, que na aula de quinta-feira eu vou fazer
o esclarecimento das dúvidas, tá? Então, nessa primeira semana, a aula de quinta-feira vai tratar da parte de desenho topográfico, que nós iríamos começar, né, ali na semana de suspensão das atividades. E na aula de hoje, eu vou revisar com vocês alguns conteúdos referentes à parte de escalas, cotagem, normativa e revisão do próprio AutoCAD, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Aí aqui tem o planejamento para todas as outras semanas, tá? Esse planejamento aqui, lógico, né? Ele pode sofrer alguma alteração, mas a rigor nós vamos cumprir esse cronograma, tá? Quanto aos prazos de entrega das tarefas, tá? Normalmente os prazos de entrega das tarefas, eles estão colocados ali no link de atividades do Moodle, tá? Então o prazo vai ser informado. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Antes da gente seguir adiante. Sim, o cronograma está no Moodle, tá? Ele está no anexo do plano de ensino. Mais alguma pergunta? Bom, então, eu publico as atividades, na verdade, em qualquer horário, tá? Mas eu não vou cobrar nenhuma entrega em feriado, né? É o que eu estava comentando com a turma de ontem também, tá? Então, eu costumo cobrar normalmente a entrega das atividades preferencialmente nos dias das aulas, não exatamente nos horários, mas preferencialmente nos dias das aulas. Da mesma forma como fazia na aula presencial, né, que normalmente estendia a entrega no dia da aula, mas até o fim do dia, até às 11h59 do dia de aula, tá? No nosso caso aqui, como nós vamos ter poucos feriados, então é bem fácil de ocorrer as entregas nos dias das aulas, né? Turma de ontem não, turma de ontem já, como tinha muito feriado na segunda, alguns dias eu botei para entrega na terça-feira, tá? Bom, então vamos seguir adiante aqui com a revisão das normas técnicas. Bom, gente, eu vou passar rapidinho aqui essa apresentação, tá? Para falar um pouquinho das normas técnicas, né? Norma técnica, ela tem o objetivo de padronizar, né? A apresentação de atividades para poder facilitar a leitura e tornar mais eficiente a reprodução de um projeto ou de um desenho, né? E facilitar a comunicação, né? Então, esse é o principal objetivo da norma técnica, tá?
Tudo isso que eu falei, resumidamente, está nos primeiros slides dessa apresentação que eu passei bem rápido. E a gente tem instituições, né, credenciadas para poder elaborar essas normas, né, sejam públicas ou privadas, né? E aqui eu estou exibindo na tela, nesse momento, alguns exemplos de quais instituições são essas. Aqui no Brasil, no caso, é a ABNT, né? É uma instituição pública, que é um braço do Inmetro, digamos assim, do Instituto de Metrologia. E no caso do desenho técnico, o que é normatizado, né? O que é padronizado para que facilite a comunicação do desenho técnico e da representação de projetos de projetos da área técnica, em qualquer área de engenharia, de arquitetura, por exemplo, né? Formato de papel, a representação do desenho, a linha e as suas espessuras, a escala, a caligrafia técnica, as cotas, legendas, a dobra padrão das folhas e outros aspectos do desenho, tá? Por exemplo, simbologia específica de cada área técnica, né? Existe ainda algumas normas técnicas da ABNT relacionadas ao desenho técnico específico de cada área, que padroniza as simbologias. Um exemplo de norma técnica que ele inspirou, né, é a norma de desenho de projeto elétrico. A simbologia nessa área não é mais padronizada. No hidrossanitário, se eu não me engano, ainda tá? Apesar de que o segmento da norma, ele não é obrigatório, mas ele é recomendável porque uma vez que você segue a norma, é mais fácil de você conseguir comercializar aquele projeto, por exemplo, ou negociar aquele projeto em diferentes estados, por exemplo, né? Na área de engenharia, né? Porque às vezes no mercado local, que teoricamente a norma técnica é a simbologia universal, tá? Então fica mais fácil de você comercializar os seus produtos quando o desenho deles estiver representado, né? Ou os projetos, no caso, quando o desenho estiver representado dentro da norma técnica do país, você consegue expandir o seu mercado e vender mais o seu produto. Bom, no caso da folha de desenho, né? O que é padronizado na folha de desenho? Normalmente é o tamanho do papel, né? E o tamanho do papel, ele é derivado do tamanho padrão A0, tá? O tamanho padrão A0 é um retângulo de área de 1 metro quadrado e ele possui os lados desse retângulo com medidas de 841 milímetros a 1189 milímetros, né? E nesse formato, e os demais tamanhos de papel, eles derivam do A0 de que forma? Eu sempre vou fazer uma dobra no lado, uma dobra que divide pela metade o lado maior do retângulo. Então, papel A1, qual que vai ser o tamanho do papel A1? Vai ser 1189 dividido por 2 por 841, tá? Papel A2, ele vai ser que tamanho? 841 dividido por 2. E o outro lado do retângulo vai ser o 1189 dividido por 2, né? Que é o valor que eu obtive anteriormente. No caso, 1189 dividido por 2 vai ser 594,5 milímetros, né? Então, e o tamanho A3 vai ser o A2, com o seu lado maior do retângulo dividido na metade, e assim sucessivamente. É dessa forma que nós determinamos os tamanhos de papel. Então, aqui eu tenho um exemplo de como ocorrem as derivações dos tamanhos de papel a partir do A0. E aqui tem um exemplo
de comparação entre diferentes tamanhos de papel. Tem um A4, um A5 e um A0. Bom, quanto às margens, né? Vou botar aqui para não atrapalhar. A escolha do formato de papel, ela tem que ser feita sempre de forma a não prejudicar a representação do desenho, ou seja, eu tenho que tentar utilizar o máximo de espaço na folha de papel que permita o máximo espaço o máximo de espaço na folha de papel com o desenho, desde que esse desenho não ultrapasse as marcações de margem e legenda, né, desde que ele não invada as marcações de margem e legenda. E também eu escolho um tamanho de papel em que eu ocupe o máximo de desenho, de tal modo que eu consiga representar esse desenho de forma legível e com uma escala apropriada, tá? Eventualmente também o que pode acontecer? Pode acontecer de eu preferir usar uma folha de desenho maior com vários pequenos desenhos em escalas diferentes, que é o que acontece no desenho arquitetônico, né? É o que acontece nos desenhos de projetos complementares, muitas vezes, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento com a escolha do papel, né? Eu vou ocupar o máximo do espaço do papel com o desenho, sem invadir a margem e a legenda, mas também eu tenho que cuidar para representar esses desenhos na escala informada por norma, tá claro? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as escalas. Então, aqui eu tenho os tamanhos de papel padrão e as suas devidas medidas de layout, tá? Normatizadas. São as medidas de margem e legenda, tá? A margem esquerda ela é sempre maior, porque é na margem esquerda que os projetos, que é passado o espiral para poder encadernar os projetos. E por que as folhas são dobradas também? As folhas são dobradas para que se armazene esses projetos de forma adequada e que possa encaderná-los, tá claro? E também aqui quanto às outras medidas de legenda, né? Aqui essas medidas da etiqueta da legenda, tá? Essas medidas largura da linha do quadro e comprimento da legenda. Como vocês podem observar, não existe um tamanho padrão de altura da legenda, vai depender da quantidade de informações e do tipo de informações que vocês pretendem inserir, tá? Algumas informações são obrigatórias. Tá? E que informações são essas? Tá? Identificação. Normalmente, a identificação vem acompanhada do logotipo, do nome do projetista, a escala de desenho é obrigada a constar. Caso você tenha um desenho com vários desenhos numa folha com escalas diferentes, aí você sempre vai colocar no canto inferior direito, embaixo de cada desenho, o tamanho da escala informada. Aí aqui na legenda informa que as escalas estão informadas abaixo dos desenhos. Tá? E também nas legendas de projeto costuma-se ter um espaço para comentários, por exemplo. Eu quero informar que eu quero informar que alguns símbolos eu não coloquei informação ao lado daquele símbolo e que nesses símbolos as grandezas são tais, né? Por exemplo, no projeto elétrico acontece da simbologia ser acompanhada da potência da tomada, por exemplo, a simbologia de tomada. Eu coloco a potência e o número do circuito. O número do circuito eu sou obrigada a informar no desenho. Porém,
o dado de potência às vezes é um texto um pouco compridinho, tá? Então, para evitar a poluição do desenho, o que que eu faço? Eu posso omitir aquela informação de potência no símbolo e colocar na anotação da legenda, por exemplo, tomadas do circuito 3 possuem potência tal, tá? Eu posso fazer isso para poder deixar o meu desenho mais legível. É uma estratégia de apresentação e de clareza do desenho. Bom, caligrafia técnica, tá? A caligrafia técnica padrão, ela é a fonte ISO-CP, que está presente no AutoCAD e nos editores de texto, tá? E o objetivo da caligrafia técnica é tornar o texto da legenda visível, tá? Então, quando vocês fizerem os projetos no AutoCAD, deem preferência para o uso da caligrafia ISO-CP, tá? Que é essa caligrafia que está ilustrada aqui, tá? Não precisa se preocupar com as medidas, tá? Lá vocês vão configurar o tamanho conforme a legibilidade do AutoCAD, tá? Essas proporções aqui, a própria fonte, ela já insere na sua configuração. Bom, e quanto às linhas de desenho técnico, tá? Essa parte de linhas é bem importante. Essa parte das linhas de desenho técnico, ela é importante porque as linhas elas determinam a função de cada elemento do desenho, tá? Assim como as achuras também, muitas vezes têm essa função, esse objetivo. Mas no caso das linhas é mais importante porque as linhas é que vão enfatizar aqueles elementos que são mais visíveis e os elementos que são menos visíveis, né? Quanto à sua espessura. Então, elementos que aparecem primeiro numa vista em corte costumam ter linhas mais espessas, enquanto que elementos que se exige maior destaque num projeto, tá? Enquanto que as linhas mais finas, elas se referem normalmente aos elementos que são secundários, que não têm tanta importância, né? E ou que aparecem posteriormente à vista em corte, né? Elas estão mais distantes da passagem do plano de corte para poder visualizar determinado tipo de detalhe, tá? Então, as linhas para o desenho técnico, elas servem para essa função, para destacar os elementos que estão primeiro em corte ou para destacar os elementos que têm função principal naquele projeto, tá? E como que nós vamos configurar as espessuras de linha aqui na disciplina, tá? No AutoCAD, a gente faz essa configuração através das layers, tá? A parte de até é bom comentar isso, que a parte de revisão do AutoCAD, tá? A princípio, eu não vou fazer um tutorial dos comandos, tá? Eu vou revisar um pouco o AutoCAD na aula de quinta-feira. Apesar de já ter pedido para vocês assistirem a aula de topografia. Mas eu vou revisar um pouco os comandos, tá? Na aula síncrona de quinta-feira, então é importante que vocês ainda nessa aula de quinta-feira estejam presentes, para que a gente faça uma revisão dos comandos do AutoCAD, tá? Antes de executar as tarefas de desenho topográfico. E a configuração das linhas, né, da espessura das linhas, a gente vai fazer sempre através das layers, né? No caso da nossa forma de trabalho aqui, tá? Poderia fazer essa configuração das linhas do desenho técnico somente na hora de imprimir, tá? Mas no caso aqui, eu gosto mais de trabalhar com a configuração das espessuras de linha nas layers.
Tipos de linha, tá? Dependendo do tipo de linha, cada tipo de linha tem uma função no projeto, né? Por exemplo, no caso, na linha do tipo D que está sendo exibida na tela, ela é uma linha para representar encurtamentos de elementos, tá? É um recurso que é mais utilizado para elementos pontuais, né? No caso do desenho de construção civil, acaba sendo muito utilizada no desenho de projeto estrutural, tá? Para poder representar uma viga, por exemplo, o detalhamento de uma viga ou de um pilar, tá? Então, tem esses exemplos. Normalmente as linhas são contínuas, tá? As linhas principais do desenho são contínuas, principalmente dos contornos e das arestas visíveis. Quando eu tenho linhas invisíveis, normalmente esses elementos eles são representados por linhas tracejadas, né? E linhas de corte, ou a representação de centro de elementos, eu costumo ter a representação através de linhas traço e ponto. Então, aqui são alguns tipos de linha normatizados, né? Então, aqui tem os outros exemplos. Dobra da folha, já falei para vocês para que serve, né? Para poder armazenar os projetos de forma mais adequada e poder encaderná-los, tá? Normalmente, o tamanho final da dobra acaba sendo o tamanho A4. Então, aqui tem os exemplos de como dobrar a folha. Tá? Essas tarefas vocês não precisam fazer. Tá? As tarefas aqui do final. Eu vou pedir para revisão somente para que reponham a tarefa que foi feita na aula anterior. Para quem não fez, né, eu vou dar um prazo extra para vocês fazerem. Tá? Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta a respeito da revisão do conteúdo? Bom, então seguir adiante aqui com a revisão. Parte de escalas e cotagem, tá? Que é a parte que nós paramos ali quando nós estávamos ainda nas aulas presenciais, tá? Essa parte de escalas e cotagem é a parte que se refere à última atividade. Só para relembrar o que são escalas e cotagem, tá? Escalas, na verdade, são a relação entre as medidas lineares do desenho e as medidas reais do objeto, né? É quando nós fazemos a conversão de tamanho do objeto representado para que a gente possa poder desenhá-lo num tamanho adequado ao tamanho de papel que nós temos, né? E não só o tamanho de papel que nós temos que também representar, né, o objeto representado com um tamanho adequado, de modo que nós possamos ler as informações referentes às características daquele projeto. Então, por isso que a relação de escala é a medida do desenho
em relação à medida real, tá? A medida do desenho vem em cima porque é a medida que o objeto está representado no desenho, tá? Bom, as escalas são normatizadas conforme a NBR 8196, né, de desenho técnico, e eu tenho 3 tipos de escalas, segundo essa norma. Escala natural, em que eu não tenho alterações de medidas, o desenho possui apresenta a representação das medidas reais do objeto, a escala aumentada, ampliada, que eu represento o desenho maior do que o objeto é na sua realidade, e a escala de redução, que é que vai ser mais utilizada aqui no desenho de construção civil, tá? Em que a dimensão do objeto representado no papel é menor que a sua dimensão real, né? Só para dar alguns exemplos de quais são as escalas que nós temos de representação no desenho de construção civil, tá? Que nós costumamos utilizar. A maior delas costuma ser a de 1 para 10, tá? A maior escala de redução. Por que eu digo a maior escala de redução? É aquela que reduz menos o desenho na sua realidade. Então, o denominador da escala ele vai ser menor, tá? Então, tem que ter bastante atenção para esse detalhe. Então, por exemplo, 1 para 10 eu costumo representar, eventualmente, um cômodo pequeno, por exemplo, um lavabo, né? Um banheiro de apartamento, tá? Que são cômodos pequenos, com até 4 metros quadrados, 5 metros quadrados no máximo, né? Uma área de serviço, né? Uma varanda. Então, eu costumo utilizar, para representar esses cômodos separadamente, costuma-se muitas vezes utilizar a escala de 1 para 10 para poder detalhar esses cômodos. Outra escala que é bem utilizada, 1 para 25, eu já consigo representar uma cozinha, por exemplo, né, uma cozinha de apartamento, ou também os cômodos que eu citei anteriormente. A partir de 1 para 50, eu consigo representar uma planta baixa de uma casa, tá? E casas de portes maiores, eu represento a planta baixa normalmente com 1 para 75, 1 para 100, tá? Essas casas de alto padrão, por exemplo. 1 para 200, eu já consigo representar uma planta de locação, tá? O que é a planta de locação? Vocês vão ver no desenho arquitetônico. É uma das partes do desenho arquitetônico. 1 para 100, tá? Voltando aqui no 1 para 100 e 1 para 75, eu consigo também representar cortes verticais e fachadas de edificações. No caso de 1 para 250, já começa a representar plantas de situação, vocês também vão ver o que é no desenho arquitetônico, e também começa a representar terrenos, né, na área de desenho topográfico. E daí por diante, as escalas menores, né, com maior denominador, que os objetos representados, que as áreas representadas são mais reduzidas. Aí eu começo 1 para 400, por exemplo, 1 para 1000, 1 para 10.000, né? Eu começo a representar terrenos, áreas, terrenos, quadras, conjuntos de quadras de cidades, superfícies topográficas de cidades e, eventualmente, também mapas, né? Que aí já entra para a área de cartografia, tá? Então, as escalas menores, elas servem para representar áreas maiores e também superfícies topográficas. A escala sempre deve ser indicada na legenda da folha de desenho quando o desenho ele é único, né?
Quando eu tiver vários desenhos na mesma prancha, você sempre vai informar a escala no canto inferior direito, junto daquele desenho, tá? Do referido desenho reduzido, do desenho que se refere àquela escala. E isso vai acontecer muito. Desenho arquitetônico, você vai ter vários desenhos, você vai numa prancha. Se você tem um projeto de uma casa pequena, por exemplo, né? Aí você vai representar todos os desenhos numa única prancha e vai colocar sempre a escala no canto inferior direito de cada um dos desenhos, tá? Desenho de projeto elétrico, por exemplo, costuma ter representação do padrão de entrada, representação do diagrama unifilar, representação dos quadros de dimensionamento e da planta baixa, tá? Ou eventualmente a promada elétrica. Então, nesse caso, pode estar tudo na mesma prancha, mas aí eu vou sempre colocar a escala no canto inferior direito de cada desenho. Tá? Hidrossanitário é a mesma coisa, né? Por aí vai. E no caso das superfícies topográficas e desenhos de mapas e cartografia, é muito comum ter essa escala aqui que eu estou apresentando para vocês na tela, que é a escala gráfica, né? E também é uma escala utilizada, como eu já falei, né? Costuma ser utilizada em mapas. Quem aqui já utilizou Atlas na escola? Respondam sim ou não no chat. Algo que já está meio velho, mas que ainda acontece, né? Até que teve bastante gente, né? E não sei se vocês lembram, mas a escala utilizada no Atlas era essa aqui. Era a escala gráfica. Tá? E é uma escala que costuma ser muito utilizada, principalmente na representação, né? No caso de vocês, de engenharia civil, acaba sendo utilizada no desenho de superfície topográfica. E no caso falando em escala, né? Quais são os instrumentos de medida? Esse instrumento aqui que eu estou mostrando para vocês agora na câmera, é fundamental que vocês tenham, tá? Mesmo que vocês não vão fazer nenhum desenho, que é o escalímetro. E a recomendação é para que você tenha um escalímetro número 1. Por que é importante ter um escalímetro? Quando vocês estiverem na obra, vocês vão ter uma planta representada no papel, tá? E para vocês saberem tirar as medidas e fazerem a leitura da planta de projeto de vocês, é importante que vocês saibam utilizar esse instrumento, mesmo que vocês não vão desenhar, mas pelo menos para ler, é importante que vocês tenham um escalímetro à mão, tá? E na obra vocês vão estar com uma folha de papel, normalmente. O pessoal ainda não começou a ter o costume de ter tablet na obra e ainda assim, o pessoal não teria que usar um software específico para poder fazer essa leitura, tá? Mas, enfim, esse escalímetro aqui é o escalímetro número 1, só para mostrar para vocês aqui, ó, as escalas que são utilizadas no escalímetro número 1, a menor escala de redução que tem nele é a 1/20, tá? E se vocês observarem como que esse instrumento funciona aqui, ó. Na escala 1/100, eu tenho 1 metro dividido em 100 partes, tá? Que corresponde ao quê? A uma régua em centímetros, tá? Então, se eu quiser fazer a conversão de escala e entender como o escalímetro funciona, eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que observar quais escalas são maiores que o centímetro, tá? As escalas são maiores que o centímetro, elas vão fazer ampliação do centímetro. Mas em relação ao metro, todas as escalas que estão presentes aqui são escalas de redução, tá? Então, se eu tenho, por exemplo,
se eu quero ampliar 3 centímetros, tá? Eu quero ampliar 3 centímetros em 2 vezes. Então, qual que é a escala que eu vou ter que utilizar? Eu vou multiplicar 2 por 1 sobre 100, né? Responda no chat qual que é a escala que eu vou utilizar, então. É 1 para 50, isso mesmo, né? Então, eu quero ampliar 3 centímetros 2 vezes. Então, eu vou utilizar a escala 1 para 50. Ó. Quando eu vou olhar os 3 centímetros no 1 para 50, olha como ele fica grande, como fica uma medida grande comparado com a anterior, né? 3 centímetros na 1 para 100 é isso aqui. 3 centímetros na 1 para 50 é isso aqui. Estão conseguindo ver na câmera? Só para saber se eu estou mostrando direito para vocês. Respondam sim ou não no chat. Não muito. Não. Ah, tá. Agora que eu consigo ver. Só deixa eu ver se eu consigo iluminar. Ó, aqui são 3 centímetros no... Vou parar o compartilhamento só para facilitar. Aqui são 3 centímetros. Na escala 1 para 50, se eu comparar com os 3 centímetros na escala convencional, é bem menorzinho. Tá claro? Para fazer um teste mais apurado, vocês podem fazer o seguinte, ó, marquem o dedo nos 3 centímetros aqui de escalímetro, fixem esse dedo e rodem até a escala 1 para 100, ó, onde que vai parar? Vai parar exatamente no 6. Tá claro? Então, aqui eu fiz uma conversão para uma escala de ampliação. E como que eu sei, como que eu faço os desenhos com o escalímetro, né? O que que é essa escala aqui? Se eu quiser, por exemplo, converter uma parede de 3 metros, vamos a um número diferente só para não viciar. Se eu quiser converter um trecho de parede de 2 metros para uma escala 1 para 50, aí eu procuro aqui, ó, 2 unidades no escalímetro. E eu utilizo a escala de 1 para 50 do escalímetro, que é essa que está marcada aqui, né? Dessa forma, eu estou representando no meu desenho uma parede de 2 metros na escala 1 para 50. Gente, está claro? Bom, então vamos seguir adiante, tá? Nesse finalzinho aqui de aula, para a gente passar rapidinho a parte de cotagem, aí na aula que vem a gente revisa o CAD. Parte de cotagem, tá? Cotagem no desenho técnico, ela serve para quê? Para representar as medidas de desenho, tá? Então, como que essas medidas vão ser representadas? Eu vou representar uma simbologia indicadora da medida que eu quero informar e o valor dessa medida. Um detalhe importante, o valor da medida sempre vai ser acompanhado somente, sempre vai ser escrito somente com um número, tá? Eu nunca vou colocar a informação
da medida cotada com a unidade de medida ao lado do número. A unidade de medida, ela sempre vai ser informada na legenda do projeto ao lado da escala. Mas se eu tiver escalas variadas, professora, né, como tu falou no exemplo anterior, aí você vai colocar escalas informadas na legenda, escalas informadas ao lado do desenho, medidas em metros, medidas em centímetros, né? Vai sempre informar a unidade de medida. Ou você pode colocar a unidade de medida ao lado da escala no canto inferior direito de cada desenho. Por exemplo, eu representei uma planta baixa. Então, eu vou colocar ali, escala 1:50 em metros. Tá? Então, vai ser assim que vai funcionar. Bom, elementos de cotagem. Tá? A linha auxiliar, a linha de cota, limite da cota e a cota. Quais são esses elementos, né? Então, aqui eu tenho a cota, que é o valor, tá? A cota em si é o valor da medida. E esse valor vai ser o valor da medida real. Não faz sentido eu colocar a medida do desenho no próprio desenho, né? Eu tenho que reproduzir esse objeto. Então, por isso que a cota é sempre o valor real daquele objeto, tá? O valor da medida real daquele objeto. Linha auxiliar é a linha que faz referência à medida que eu estou representando, e a linha de cota, que é a linha paralela àquela medida que eu estou representando e que vai conter o valor representado na cota. Tá? O posicionamento da cota, ele vai variar, ele é normatizado, tá? De tal modo que eu represente o desenho da forma mais legível possível. Que mais? A cota também, ela possui, né, uma simbologia representada sobre o cruzamento da linha auxiliar e da linha de cota, que é o limite da linha de cota. Essa simbologia aqui, ela varia conforme a aplicação de desenho técnico, né? No caso do desenho de construção civil, essa simbologia normalmente é feita através de uma linha de 45 graus, conforme ilustrado aqui no slide, ou também através de um ponto simples, tá? Então, na próxima aula, tá? O que nós vamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar as cotas. E criar um estilo de cota no AutoCAD. Esse é um conhecimento até que é avançadinho. Bom, o que mais que nós temos, né? Indicação do limite de cota, já comentei com vocês, tá? E aqui, como que nós vamos organizar as cotas no desenho, tá? Essa parte é muito importante para que o desenho não fique poluído visualmente, para que o desenho fique bem legível, tá? Normalmente as linhas de cota são uniformizadas, tá? As linhas de cota são niveladas, conforme exibido aqui na tela, e os números, né? As cotas em si, são posicionadas acima da linha de cota, tá? Normalmente acima da linha de cota. No caso das cotas verticais, elas podem se situar normalmente à esquerda da linha de cota, tá? E o posicionamento das cotas, dos valores em si, costuma obedecer o posicionamento, a direção da linha de cota. Tá? Então, é super importante vocês prestarem atenção na direção da linha de cota para que possam posicionar a cota da maneira correta. E quanto à linha auxiliar, tá? Aqui no desenho não está muito legal,
mas normalmente se dá a linha auxiliar ela é mais fina que a linha do desenho, e normalmente se dá uma distância em relação ao desenho, tá? No exercício do AutoCAD, ó, que nem aqui já está com um exemplo bom, né? Tá? Aqui já está com um exemplo bom, que foi dado um pequeno distanciamento da linha auxiliar em relação ao desenho. E esse distanciamento nós conseguimos ajustar no AutoCAD, tá? Tem uma recomendação por norma, mas dependendo da escala, não... esses valores recomendados, eles podem não ser eles podem não se encaixar bem com o desenho que nós estamos executando, né? É aí por isso que nós acabamos ajustando conforme o desenho do AutoCAD. Aqui tem um exemplo também de alternativa de cotagem por falta de espaço, né? Caso o espaço entre as linhas auxiliares seja muito pequeno e eu não consiga representar a cota dentro desse espaço, aí você pode adotar as seguintes estratégias. Você pode passar uma linha de chamada por fora da linha de cota, né? Conforme esses dois exemplos apresentados aqui. Ou pode passar a linha de chamada dessa forma como está ilustrada nesse exemplo. Métodos de cotagem, tá? As cotas, né? As cotas devem ser localizadas paralelamente às suas linhas de cota, preferencialmente no centro, tá? Então, quando eu quero cotar elementos circulares, né? Eu sempre vou fazer referência ao centro e a outra medida, tá? No caso de elementos circulares ou elementos angulares, né? No caso dos elementos angulares, sempre se puxa linhas de chamada, linhas auxiliares em relação ao centro daquele elemento a ser cotado, tá? E se representa um arco para poder cotar a abertura do ângulo desejado. Bom, aqui entra aquilo que eu comentei anteriormente, né? Que a cota em si, o valor, ele acaba sempre sendo representado conforme a direção da linha de cota, então é importante prestar atenção nesse detalhe. Aqui na medida vertical é que tem uma exceção, tá? Tem opções de cotagem. Você pode cotar, você pode indicar a cota na horizontal, né? Como se fizesse a leitura horizontal, ou você pode indicar a cota da maneira como está ilustrada aqui no slide. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de como que as cotas elas devem estar posicionadas em relação às linhas de cota, né? No caso das cotas verticais, preferencialmente, o número deve estar à esquerda da linha de cota. E essa questão do posicionamento, o pessoal costuma ter bastante problema, tá? Então, é importante que vocês tenham bastante atenção nesse slide. Bom, quando eu quero cotar raios, diâmetros ou outros elementos, raios e diâmetros, tá? Aí eu sempre tenho que colocar uma simbologia na frente do elemento cotado, ou de raio ou de diâmetro, né? Aqui eu tenho um diâmetro de um elemento retangular, tá? Então, por isso que está com esse símbolo aqui. Aqui eu tenho um diâmetro de um elemento circular, por isso que está com o símbolo do φ, né? E aqui eu tenho uma cotagem de raio. No caso da cotagem de raio, tem que fazer referência ao centro daquele arco cotado, ou da circunferência cotada, e informar a medida do raio com a letra R. Bom,
Quanto à organização da cotagem, eu posso organizar a cotagem em cadeia ou eu posso organizar a cotagem por referência, tá? Então, aqui eu tenho uma organização de cotagem em cadeia, em que as linhas de cota elas estão todas niveladas, tá? No AutoCAD tem um comando para fazer isso. Então, é bem simples, essa forma de cotagem é a que costuma ser mais utilizada, principalmente no desenho arquitetônico. E quando eu vou fazer a cotagem por elemento de referência, aqui tem que ter bastante atenção. Essa aditiva normalmente não se faz, tá? Na cotagem por elemento de referência, eu sempre vou colocar o elemento com a menor medida por dentro, tá? Sempre, para quê? Para evitar o cruzamento de linhas de cota, pois isso é proibido na norma e polui visualmente o desenho. Aqui eu tenho cotagem de elementos repetidos, observem bem como que é feita. Aqui foi feita a cotagem por elemento de referência com elementos repetidos, né? Então eu coto primeiro o elemento, informo quantas vezes essa medida se repete. E eu faço a referência sempre do centro do elemento, tá? Da medida do centro do elemento. Mesma coisa aqui na cotagem de elemento circular. Marcou-se o centro do elemento, informou a medida do primeiro elemento. Tá? E no caso de chanfro, quando eu tenho um chanfro, eu coto uma das medidas e o ângulo, e o restante das medidas eu obtenho através de trigonometria. Tá? Essa cotagem de chanfro, ela é muito utilizada no desenho mecânico, tá? Para poder fazer a cotagem das peças. No livro do professor Speck, do professor Virgílio, né, tem outras recomendações importantes para cotagem, tá? E quais são essas recomendações? Recomendações quanto às linhas de extensão, que não devem ultrapassar a linha de cota em 3 milímetros, a distância entre as linhas de cota e linha de desenho deve ser sempre de 7 milímetros, tá? São recomendações, porém, no desenho de construção civil, às vezes nós precisamos ajustar essas medidas, tá? Para que o desenho fique legível. Tá? Aqui são só algumas sugestões. Cotas maiores deverão ser colocadas por fora das menores, né? Lembre-se do que eu falei ali sobre a cotagem dos elementos de referência. Circunferências são cotadas pelos diâmetros de preferência, tá? No desenho mecânico tem-se mais esse costume, já no desenho de construção civil também se costuma cotar bastante raios, porque tem muitos elementos arquitetônicos com arcos, tá? Então, vai depender do que ficar melhor para o desenho, tá? Essa questão da cotagem dos elementos circulares. Que mais? Sempre indicar, mesmo que seja repetição de cotagem, sempre se indica as dimensões máximas do desenho, tá? Porque são medidas fundamentais, tá? Apesar de que é também interessante evitar a repetição de cotagem, tá? Em alguns tipos de desenho ocorre a repetição, por exemplo, no arquitetônico ocorre muita repetição de cotagem de parede, tá? Por quê? Porque não se quer fazer muita conta, é para fazer a leitura rápida. Mas, no geral, o certo é evitar cotagem. Bom, quando for fazer setas de referência, né, para cotagem com pouco espaço disponível para a representação da cota, utilizar a angulação das setas indicadoras com 30, 45 ou 60 graus, tá? Com a seta tocando na linha de cota. Que eu não estou lendo tudo, tá? Só estou passando rapidamente. Cotagem esse é o mais importante, né? Com essas dicas que foram passadas anteriormente, né? É possível fazer a forma
é possível fazer a cotagem de forma funcional e objetiva, né? Sem poluir o desenho, tá? Pode-se deixar margem para alguns cálculos? Pode, desde que se faça com que a cotagem, desde que essa estratégia faça com que o desenho fique melhor de se ler, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Linha de cota e de extensão são de espessura fina, tá? Para não se confundir com o desenho, para que o desenho tenha destaque, não as medidas em si, tá? Então, esse é um outro cuidado que tem que ter. Aqui tem os outros exemplos, né, do que fazer e não fazer com cota. Evitar cotar elementos internos, tá? Eventualmente pode ser que se tenha que cotar elementos internos, mas o ideal é evitar, né? Aqui, ó, não pode ter cruzamento de cotas, por esse motivo que os elementos menores são sempre cotados internamente. Aqui tem alguns exemplos, ó, cotas desniveladas, que não é recomendável quando se for cotar em cadeia. E hoje, da parte de revisão, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Podem abrir os microfones agora no finalzinho, tá? Ou ir levantar a mão se alguém tiver alguma coisa para falar. Professora, no Moodle tem até a aula 4 da professora, correto? Então a gente vai começar a aula na quinta-feira que vem a partir daqui, não é? A partir da aula de... Isso, a partir da parte de topografia, tá? Eu vou tentar gravar um vídeo de revisão de AutoCAD para deixar também disponível para vocês, tá? Mas se não der tempo de gravar esse vídeo, aí eu vou fazer essa apresentação aqui na aula síncrona mesmo, mas a princípio eu vou conseguir gravar. É rapidinho, só para mostrar os comandos básicos para vocês. Tá? Aí, mas de qualquer forma, eu gostaria que todos estivessem na aula de quinta-feira, até para tirar alguma dúvida, um esclarecimento, né? Mesmo que eu não faça essa apresentação na aula. Tá? Essa primeira semana é só para adaptação e revisão. Ok, eu li a aula 4 da professora aqui, desenho topográfico, antes de começar a aula. E no final do slide tem uma tarefa que é para representar as taludes da superfície topográfica do arquivo. As curvas de nível, no caso, né? Aquele arquivo é o exercício de curvas de nível que é para fazer, correto? Aí a professora quer que a gente indique o contorno da curva baseado nos pontos, é isso? Uhum. Então, beleza. Era só isso mesmo. E outra coisa, ali nos tutoriais, no tutorial dos exercícios de curva de nível, né, tem alguns tutoriais que já estão com os exercícios do AutoCAD. Ali também tem uma breve revisão do AutoCAD, tá? Só para alertar vocês, ao longo do exercício eu vou explicando alguns comandos. Ok. Tá? Agradeço, professora. Bom. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Gente, se acostumem com a mãozinha, tá? Tanto aqui nessa disciplina. Eu não sei se vocês já tiveram outras aulas, mas os professores que estão usando o Big Blue Button, que é o sistema de videoconferências do Moodle, e o RNP, que na verdade são o mesmo sistema, também utilizam desse recurso da mãozinha. Então, é interessante assim que vocês se acostumem, não só para a disciplina aqui, mas também para as outras disciplinas, tá? Gente, então eu vou encerrar por aqui hoje, tá?
Se alguém tiver mais alguma colocação, alguma pergunta. Essa aula vai estar disponível para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui nas postagens do canal geral, tá? Vai carregar uma gravação aqui que vai ficar disponível por 20 dias, mas eu vou publicar essa gravação também no YouTube, então ela vai ficar disponível para vocês sempre no Moodle que precisarem consultar. Tá claro? E hoje era isso que eu... ninguém ali? Bom, gente, então por hoje era isso, tá? E até mais, espero que a gente faça um bom trabalho aí.